Graça e paz a todos. Sejam bem-vindos ao podcast Filho Próspero. Aqui você já sabe, nós falamos sobre empreendedorismo, inteligência financeira e desenvolvimento pessoal. Tudo isso à luz da palavra de Deus. E hoje, para conversar sobre empreendedorismo, sobre maturidade cristã também, que é o desenvolvimento pessoal à luz da Bíblia, nós temos aqui o pastor Clodoaldo. Seja bem-vindo, pastor Clodoaldo. Muito obrigado, Júnior. Obrigado a todos. Bom dia, paz. E nós vamos, olha, vou ler aqui o mini currículo do pastor. Pastor, teólogo, engenheiro civil geotécnico, empresário no ramo da engenharia geotécnica e contenções de taludes e encostas. E líder coaching. Ele colocou o nome em inglês aqui e eu falei, como que pronuncia? Leader coaching. Amém? Pastor, antes de nós entrarmos nesse tema do empreendedorismo, do desenvolvimento pessoal e até mesmo no seu ramo de empreendimentos, de atuação, eu gostaria de saber como foi a sua conversão. Olha aí, eu suponho que o senhor vai voltar um bom tempo aí, né? Pela Bastante. graça de Deus, glória a Deus por isso. Bastante. Na verdade, assim, os nossos avós, né, que já eram cristãos, o meu avô pastor de igreja, né, juntamente com a minha avó materna, avô materno, minha mãe e meu pai nasceram no berço evangélico, mas como muitos se tornam filhos pródigos, né? Acabam Entendi. saindo, acabam se desviando. E assim foi por muitos anos, mas a gente, como criança, por causa dos avós, sempre teve ali comparecendo na igreja, no contexto do evangelho. E, na verdade, a gente teve uma mudança quando os meus pais voltaram para a igreja. Eu tinha por volta de 7 ou 8 anos de idade, né? E eu sou o filho mais velho dessa família, né? Somos em 4 irmãos, tem mais 2 irmãos, uma irmã, a caçula. E eu acompanhei bem essa transição de vir para a igreja. Eles vieram para a igreja, eu estou ali com o vô e a avó, mas já vinha nos ensinos da igreja desde do nascimento. Mas foi por volta ali dos 13, 14 anos que realmente a gente se envolveu mais dentro da igreja. E ali a gente começou a atuar dentro da igreja. E assim, eu digo que não foi exatamente um dia impactante, uma transformação. A nossa conversão, a minha conversão particularmente, foi uma caminhada que culminou em, é isso mesmo que eu quero, é isso que eu vou continuar, porque realmente eu sei que eu quero Cristo, eu quero o Evangelho. E aí acho que talvez até se assemelhe a muita gente no aspecto daqueles que nascem dentro do berço evangélico, dentro do lar cristão. A minha conversão mesmo foi depois de batizado, depois dos 18 anos. Eu me batizei com 18 anos e um ano e meio depois, eu desviei. Saí da igreja porque a gente que nasce no contexto evangélico fica com aquele negócio, eu não conheço o mundo, eu não conheço os prazeres dessa vida, essas baladas. E aí cria essa curiosidade e muitos acabam desviando. E eu fiquei 3 anos fora da igreja. E foram 3 anos que fez eu ter o meu encontro de fato com Cristo, né? Teria uma história muito longa, uma outra oportunidade a gente conta, porque eu saí, desviei, já era batizado, depois de 3 anos, aí eu vivia de segunda a segunda nas baladas, de segunda a segunda no cigarro, na bebida, e aí até ganhei apelido de Cazuza, de tão magro que eu fiquei. Foi assim, derrocada. E sempre que estava lá nas baladas, talvez muita gente vai se identificar com isso que eu vou falar. Você estava na balada, daqui a pouco você vê assim, puxa, se Jesus voltar agora, eu tô lascado. Não quero pensar nisso. Vou pra balada de novo. E aí, quando eu voltei, a igreja me aceitou, mas aí houve alguns problemas e realmente a gente teve algumas dificuldades, né? A igreja que às vezes aceita é aquela que também bate, né? Como um pastor amigo nosso diz, nós vivemos uma igreja triunfante, uma igreja de Cristo, do Evangelho, mas vivemos uma igreja militante,
que às vezes militam uma causa, militam uma visão, e nessa é uma igreja que também, além de trazer o evangelho e a salvação, também fere. Entendeu? É uma igreja que muita gente hoje o que se ouve de desigrejado é impressionante. Que a pessoa passou pela igreja e lá na igreja apanhou, decepcionou, aconteceu alguma coisa, ela abandona, né? Então a gente teve todo esse processo, o processo de apanhar da igreja, e permanecemos, porque quando você de fato se converte, você não converte para uma igreja, você se converte, se reconcilia com Deus, com Cristo. Então não importa se a igreja bate, se a igreja aperta, se a igreja é isso, eu voltei para Cristo. Eu voltei, eu reconheço Cristo, Ele morreu por mim, então eu estou vivendo Cristo. A igreja é o local onde eu vou viver e vou crescer. Porque nós vamos entrar já nesse assunto aí de crescimento, né? Amém. Mas seria mais ou menos assim, ô Júnior. Ok. E dentro do. Eu citei aqui um pouco do o que o senhor faz, pastor, teólogo, engenheiro civil, geotécnico. Técnico. Dentro dessa área de atuação que Deus te usa para abençoar pessoas, dentro dessa área de atuação aqui também, que é a engenharia, e como que o senhor chegou a esse ponto de empreender? Aqui, onde o senhor atua, o senhor é empreendedor, é a sua empresa? Isso, minha Né? empresa. E o nome da empresa qual que é? Esse mesmo? JC Contenções. JC Contenções. É interessante. Mas JC quer dizer o quê? Aí depende. Jesus Cristo, Não é? João Carlos. Depende. Ela foi fundada com esse nome, que ela vem de Jet Concrete, que é o concreto jateado, que faz parte do nosso segmento. Então, nós fazemos contenção de taludes em costas e popularmente é conhecido como morro, né? É os barrancos caindo. Então, é feito o atirantamento, né, ou o grampeamento desse barranco e ou jateamento de concreto ou um muro de concreto armado. Então, vem de Jet Concrete, para quem interessa no mundo corporativo, e vem de Jesus Cristo para quem entende o mundo espiritual. Então, ficou ali bem casado a situação, né? Mas, assim, como muita gente, a gente adquiriu experiência trabalhando em outras grandes empresas da área e tal. Eu e o meu pai, né, em 2005 que iniciamos, né, essa empresa. A gente falou assim, pô, a gente faz tanta gente ganhar dinheiro, vamos trabalhar nós, né? E aí foi uma experiência muito boa porque nós conseguimos ajuntar aí duas gerações. Uma geração de um mestre de obra, muita experiência de obra, mas que não tem gestão, administração nenhuma. Certo. E uma geração de quem tinha ali uma gestão, uma administração, uma organização e não tinha conhecimento técnico de obra nenhum. Então chegou um ponto, no começo foi um pouco difícil, né? Até interessante, porque mestre de obra, eles é muito difícil, aqueles que ensinam, né? O mestre de obra, ele gosta de mostrar o quanto ele sabe e o quanto o engenheiro não sabe. Mas ele chegou num ponto que ele conseguiu compreender. Ele falou assim, eu falei assim, olha, pai, você tem o que eu não tenho e eu tenho o que você não tem. Então, se nós entendermos isso e trabalharmos em conjunto, porque a mentalidade de muitos mestres de obra e pessoas de obra é cada um no seu quadrado. Você não se mete no meu que eu não me meto no seu. Então, aqui, eu mando aqui no meu quadrado, não quero... Você, olha, tá certo, você é o responsável operacional de obras, eu sou o responsável gestor da parte administrativa, comercial, financeira, fiscal. Só que assim, nós precisamos conversar. Claro. Ah, mas não quero saber do financeiro. Isso aí não é minha praia. Eu falei assim, não. Não é para você saber o que acontece aqui e eu saber o que acontece na sua área. Sim. Porque isso vai ajudar a gente a tomar decisões. Como diz a Bíblia, né? Na multidão de conselhos há sabedoria. Sim. E aquela história, se você decide tudo, isso não só na vida profissional, corporativa, mas nada pode ser decidido na sua vida somente pela nosso conhecimento. Sim. Né? Não te estribes no teu próprio conhecimento. Foi o versículo que me veio à mente. Não. A gente adquire conhecimento. O próprio apóstolo Paulo, ele é incrível. Ele fala assim, o meu conhecimento está valendo como esterco. Quando entra as questões espirituais, e ela entra,
na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, na nossa vida emocional, todas as áreas da nossa vida, aí que tá, é a diferença. Nós não somos bilolados no evangelho, mas nós temos que entender, e eu gosto muito, aprendi muito na igreja. Deus divide as vidas em 5 áreas. Vida com Deus, vida conjugal, vida familiar, filhos, vida profissional e vida ministerial. Está lá, Efésios capítulo 5, verso 21 em diante. Começa a falar, depois entra no 6, fala dos pais, fala dos filhos. Né? No verso 21 ao 23, fala, né, do nosso relacionamento com Deus. 3 versículos, mas do 24 até o 30 e pouco fala sobre o casamento. Mais de 10 versículos sobre o casamento. Depois começa o capítulo 6, fala dos patrões, dos senhores, dos servos, fala dos pais, dos filhos. Quando nós entendemos que todas essas áreas da nossa vida, que são as 5 prioridades que Deus nos deu, elas precisam ser vividas da maneira correta. E o que é a maneira correta, ô Júnior? Eu aprendi desde criança a ter uma prioridade na cabeça em forma de pirâmide. Deus em primeiro lugar, casamento em segundo, família em terceiro, profissão, trabalho em quarto e igreja por último. E desta maneira nós criamos uma mentalidade de prioridade assim, Deus está em primeiro, o resto não importa. Eu tenho que estar bem com Deus. O resto, cara, se o casamento estiver bem, beleza, porque ele está em segundo lugar. E não é desta maneira a prioridade, a ordem que Deus estabelece. Deus estabelece essa ordem em forma de aliança. E em forma de aliança, todas essas 5 prioridades têm a mesma prioridade, o mesmo valor e a mesma relevância. Entendi. Mas, então o casamento tem a mesma relevância que o seu relacionamento com Deus? Sim. Deus, quando Ele quer o melhor do relacionamento com Ele, Ele também quer o melhor do seu relacionamento conjugal. Quando eu tenho que separar tempo para orar, para meditar na palavra, para ler livros, para buscar conhecimento, eu faço isso, acho que é Eclesiastes 9:10. Tudo que vier à tua mão, faça de todo o coração. Todo o coração, toda a tua força, com toda a tua capacidade. Porque para o Seol, para a sepultura, onde todo mundo vai, lá não tem mais oportunidade, não tem obra, não tem sabedoria, não tem trabalho, não tem mais nada. Então hoje é o dia onde eu vivo intensamente a minha vida com Deus, vivo intensamente o meu casamento, vivo intensamente o meu relacionamento com os filhos, vivo intensamente a minha vida profissional, mas também vivo intensamente a minha vida na igreja ministerial. E aí você fala assim, mas dá para fazer tudo isso? Esse é o maior problema. Conseguir fazer tudo isso em 24 horas. Aí até nós aprendemos, Júnior, escuta, você não tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Sim. Não dá. Se você for ver hoje, em média, se perde em São Paulo de 12 a 14 horas só com o trabalho. Você põe 2 horas de condução para ir, 2 horas de condução para voltar, você já foi 4 horas do seu dia só de translado para o trabalho. Mais 8 horas de trabalho, já deu 12. E aí como é que você vai fazer? Então não é todo dia que você vai viver intensamente a igreja, vai viver intensamente o casamento, vai viver intensamente a tua família e vai viver intensamente o teu tempo pessoal com Deus. Você vai fazer e estabelecer um processo de, olha, se eu reservo 1 hora, meia hora de tempo com a palavra de oração, que é todo dia, né? Que é o grande desafio de todo cristão, de toda pessoa, todo dia ter o tempo para a palavra e para a oração. Mas todo dia, né? A gente vai, come-se café, almoço e janta todos os dias. Estou alimentando o meu corpo físico para ele permanecer de pé. E eu ainda ponho o café da tarde nesse Ainda tem café aí, da viu? tarde. E olha, eu vou te falar, né? Tem uma coisa que depois eu vou compartilhar, que eu tive pregando até numa igreja de um pastor amigo nosso domingo, e eu falei uma coisa que a turma ficou assim, poxa, sério? Falando sobre o café da manhã, né? Até 100 anos atrás, não existia essa mentalidade que o café da manhã é a refeição mais importante do dia. Isso... né, brigam comigo depois a indústria alimentícia do jeito que quiser. Mas foi uma criação da indústria alimentícia. Se você pegar antes disso, até por questões de dificuldade, os romanos faziam uma refeição por dia.
Só. Porque Jesus sempre falou, Jesus sempre ensinou, vocês precisam ter tempo para jejuar. E foi impressionante que agora em 2016, realmente a ciência entendeu e se curvou aquilo que Jesus fala, porque se você for ver hoje, a orientação não, você tem que ter 5 refeições por dia, esse negócio de jejuar faz mal, você fica sem comer, e na verdade é o contrário. Né? Foi provado que a autofagia, recebeu um prêmio Nobel em 2016, a autofagia, você ficar 16 horas com o seu estômago vazio, esse processo começa a buscar células doentes, inflamação do corpo, e essa autofagia, ela começa a criar defesas no seu corpo para te trazer saúde. E isso foi comprovado cientificamente. Não estou dizendo que a gente não vai comer, nós vamos comer, mas o processo de fazer jejum, ele tanto dá saúde para o teu corpo, como te fortalece espiritualmente, né? Senão Jesus não falava, há demônios que só se expulsam com jejum e oração. Então, assim, nós temos que aprender, é isso que é a grande diferença em tudo, tanto na vida espiritual quanto corporativa, a crescer, a buscar conhecimento, a buscar maturidade, a crescer. Esse processo, ele cabe em todas as áreas. Crescer no casamento. Cara, é complicado. Às vezes até dentro do próprio contexto evangélico, na igreja, você fala assim, irmãos, vamos lá para o congresso de casal. Não, pastor, eu já sei tudo de casamento. Eu não preciso, porque às vezes, olha, puxa, eu vou ter que fazer um investimento, eu vou pagar uma viagem, para que eu vou gastar nisso? Gente, é investimento. Você tem que investir no crescimento de todas as áreas da tua vida. Isso significa também gastar valores, investir tempo e dedicação. E tudo com intenção. Certo. Tem que ter intencionalidade. Se eu vou achar, eu quero ser um empresário. Se você não tiver intencionalidade naquilo que você vai fazer, você vai gastar tempo, vai patinar e talvez gastar até os seus recursos que você trabalhou a vida toda, ganhou uma bolada quando você foi dispensado. Vou abrir um negócio, você não sabe o que você vai abrir, você vai pensar qual é o que dá mais dinheiro. Esse não é o caminho. O caminho é ter sabedoria, conhecimento. Sabedoria vale mais do que o ouro e conhecimento vale mais do que a prata. Então, assim, quando a gente investe em adquirir conhecimento, conhecimento vale mais do que o ouro. Conhecimento é conteúdo. Certo. É conteúdo. Eu vou estudar, vou fazer curso, vou fazer faculdade, vou fazer isso. E, inclusive, né, não quero desmotivar a respeito de fazer a faculdade, mas não é necessário ter uma faculdade para ser um empreendedor. Sim, com certeza. Grandes empreendedores nem se formaram em faculdade, mas a faculdade ela é necessária para abrir a tua mente, o teu campo de visão, de entendimento e de crescimento. Num dia você fala assim, não precisa fazer faculdade. Cara, tudo depende do que você quer, aonde você quer chegar. Então, dentro dessa área de crescimento, desse conceito de crescimento no mundo profissional e corporativo, é buscar conhecimento. E aí, quando você adquire conhecimento, a gente viu muito isso há um tempo atrás, meninos novos saindo da faculdade, fazendo PhD, fazendo pós, mestrado. Puxa, o cara é um crânio de conhecimento, mas ele não tem sabedoria para pôr em prática aquilo que ele sabe e fazer desenvolver todo mundo que está do seu lado. Porque um dos grandes segredos que hoje o mundo corporativo divulga é a mentalidade de Cristo de formar líderes. E muitos têm medo de formar achando que vai tomar o lugar dele. É verdade. Muitos, vou segurar, não vou passar as manhas, eu não vou passar como é que é, porque senão vão puxar o meu tapete. Uma regra que funciona, independente de se a pessoa acredita ou não, uma regra que funciona na vida, independente da sua religião, do seu credo, da sua capacidade cultural, do seu nível financeiro, é o que você planta, você colhe. Exatamente. Isso funciona na vida de qualquer pessoa, ele acredite ou não. Ele não precisa acreditar. Isso acontece, que é a lei da semeadura. Pode demorar,
Mas quem planta ventos, colhe tempestade. Não tem como. Outra regra impressionante. Vamos dizer assim, são princípios, né? Princípios. Quem não planta nada, não vai colher. Quem planta pouco, colhe pouco. E quem planta muito, colhe muito. Então, gente, é assim, é simples. São princípios que você acaba buscando, aprendendo, conhecendo, e aí você está crescendo. E quando você está crescendo, acontecem coisas na sua vida. O crescimento, ele não é algo inerte, ele é algo dinâmico. Você cresceu, talvez, você fala assim, pô, mas às vezes o filho, eu mesmo disse, a gente disse isso no passado. Para que eu vou fazer uma faculdade? Tem tanta coisa lá que a gente está lá estudando e nunca vai usar. Verdade. Realmente, tem muita coisa que você tá aprendendo lá, tá quebrando a cabeça, você tá quase se matando porque você não consegue aprender aquilo. Aí você fala assim, aonde eu vou usar isso? Você não vai usar em lugar nenhum, mas isso vai servir para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, para ampliar sua mente, o seu raciocínio, para ampliar a sua capacidade, Sim. o seu desenvolvimento. Então, o crescimento, por isso que a gente fala no livro sobre como, o que fazer para alcançar a maturidade. Tem o que fazer. Quem não faz, não cresce. Então tem o que fazer, senão Cristo não falaria, né? Hebreus capítulo 6, falha a memória, que ele diz, olha, precisamos deixar os rudimentos da doutrina de Cristo para que a gente possa prosseguir em crescer para se tornar varão perfeito, a estatura da medida de Cristo. Então, cara, isso é pesado, Júnior. É pesado. Porra, não tem ninguém perfeito. Para se tornar varão perfeito à medida da estatura de Cristo. Se está lá, é porque acontece. Sim. Se está na palavra de Deus, é porque pode acontecer. Então, olha, é vala comum eu achar que com 6 meses que eu estou desenvolvendo uma atividade, eu vou ser uma pessoa extremamente profissional. É muito vala comum. E isso acontece muito. A pessoa às vezes trabalha numa empresa, tá? Agora eu vou pegar pesado, hein? Trabalha numa empresa durante 1 ano, 2 anos, ou mesmo 5 anos. Putz, agora eu sou um profissional, vou abrir a minha empresa. Ele é um excelente profissional naquela área. Mas ele tem que entender que para uma empresa, ele precisa ter outros excelentes profissionais para que a coisa funcione. Porque às vezes ele é um excelente operador, mas ele não tem conhecimento de nada. E olha, todos nós que temos empresa, que abrimos, assumimos o desafio de abrir uma empresa no nosso maravilhoso Brasil, certo, tem que entender uma coisa, meu amigo, você está entrando numa área de guerra, numa área maluca, numa área louca, um desafio grande, porque às vezes os números não batem. E como fazer quando os números não batem? Nós precisamos buscar conhecimento. É o que eu falo. Tem contador e tem contador. Tem advogado e tem advogado. Tem engenheiro e tem engenheiro e assim por diante. Vamos pegar, tem um faxineiro. Eu gosto muito de usar esse exemplo. Pô, o cara, ele é excelente, ele é um cara da limpeza fantástico, ele é agradável, ele fala com todo mundo, bom dia, doutor, bom dia, fulano e tal. E ali todo mundo passa e o negócio tá brilhando. Quando alguém entra com o sapato sujo, vai entrar com o sapato sujo dentro de casa, a casa limpa. Você quase apanha da mulher. Mas o cara não, o cara entrou com o sapato sujo, ele não faz cara feia. Ele vai lá e ele limpa de novo. Porque ele fala assim, eu estou aqui para isso. Sim. E aí você pega esse cara que é maravilhoso no operacional, um cara que, é cativante. Pô, esse cara é the best. Coloca ele como chefe dos faxineiros. Estragou. De repente, sobe o ego do cara, o cara, agora eu vou mandar. Agora eu não vou limpar, agora eu vou mandar em todo mundo. E sai mandando à torta e à direito, adquire um monte de inimizade. E não consegue formatar uma equipe que vai trabalhar como ele trabalhava, começa uma derrocada. Então, o fato é, nós vamos entender que a gente pode ser bom em alguma coisa, pode ser bom até em várias coisas, mas ninguém consegue fazer e criar e crescer nada sozinho. Entendi. O seu desafio, eu sou bom nisso,
Mas eu preciso criar um time, uma equipe que complete todas as outras coisas que eu não vou conseguir fazer. Aí você está começando a estar preparado para ser um empreendedor e para crescer. Porque sozinho, ninguém vai ser. Cristo não mudou a humanidade sozinho. Ele adquiriu 12 discípulos, 12 aprendizes, que depois deram sequência àquilo que ele veio, que ele trouxe, que foi o evangelho, que foi o reino de Deus. Cara, vocês 12. O reino de Deus, o evangelho na terra começou com Cristo, que treinou 12, e desses 12, se puder contar, né, tem um censo que conta a multidão de discípulos que tem na terra, que é gigantesca. Então, nós precisamos ter esse entendimento, ter a humildade. Eu não cresço sozinho, eu não faço sozinho. Eu preciso de ter uma equipe, um time, e essa equipe, quando eu treino ela, é aquela história, né? Já estamos falando de gestão, né? Sim. Eu preciso treinar a minha equipe de forma que, se eu estiver, a coisa funcione, mas se eu não estiver, a coisa funcione do mesmo jeito. Né? Agora, pessoas que são centralizadoras, têm medo de dar, de delegar, de colocar pessoas para estarem atuando, Sim. ela a vida toda vai estar centralizando, se sobrecarregando, se matando e não vai estar criando um sistema de crescimento no seu negócio, na sua empresa, ou até mesmo dentro de casa. Cara, a primeira equipe que nós temos é dentro de casa. É o nosso primeiro time. Depois, aí vem a igreja, aí vem a empresa, vem o trabalho, vem os amigos de trabalho. Se a gente não souber fazer isso dentro de casa, a gente não vai conseguir fazer em lugar nenhum. Sensacional. Seria mais ou menos isso, meu amigo. O senhor deu aí alguns princípios sobre a questão do empreendedorismo e que, obviamente, valem e servem, como o senhor acabou de colocar aqui, para todas as áreas da vida. Certo. A lei da semeadura, que o próprio Paulo falou, aquele que semeia pouco, pouco ceifará também. E o que semeia muito, muito ceifará. Você fará. Interessante que é um termo que muitos não gostam, mas eu entendo que é disso que Paulo está falando, que é a meritocracia. Meritocracia. Muitos não gostam desse termo, falam Não. que isso não existe, mas é bíblico. Salvação é de graça. Perfeito. Galardão é de acordo com as suas obras. Com as suas obras. E aí o senhor colocou um outro aqui que é a gestão, o não fazer sozinho. Certo. Suponho que o exemplo que o senhor deu aí do faxineiro, quando colocam ele para ser chefe, porque dentro desse exemplo, não é? Ele está falando Certo. faxineiro, não Perfeito. todos faxineiros. Dentro desse exemplo aí, que de repente o cara não tem uma boa gestão, ele acaba se inchando, né? Licença. Sim. O tempo mudou, o nariz começou É. a dar um pouquinho de trabalho. Se ele tivesse um outro princípio aí que o senhor colocou, que Tiago fala, se alguém tem falta disso, peça a Deus que Deus dá liberalmente. Perfeito. Pode ter certeza que ele não vai negar isso, que é sabedoria. Perfeito. E ele pedisse a Deus essa sabedoria e Deus ia mostrar para ele, olha, peraí, você precisa buscar ter conhecimento a respeito de liderança, o que realmente é um líder. Você precisa ter o conhecimento e de repente pedir ajuda para outras pessoas. Uhum. Coloca, de repente, arruma aí um vice-líder, um vice-chefe, alguma coisa nesse sentido Sim. que vai poder intermediar entre você e a equipe. Certo. De repente, esse cara ele ia ficar muito mais realizado, né? E de repente ele, apesar da posição de, vamos dizer assim, de chefe, ele não ia se sentir menos se ele, uma hora ou outra, tivesse que pegar uma vassoura e varrer. Positivo. Então, tudo vai da questão de seguir esses princípios bíblicos. E dentro do que nós estamos falando aqui, que é a questão da, como que se diz, da maturidade, porque, olha, vamos lá. A gente fala aqui no podcast também sobre desenvolvimento pessoal. Certo. E, inclusive, eu estive conversando com uma irmã recentemente, tá até lá no Júnior Saltério Podcast. Depois desse vídeo aqui, você que está assistindo pode ir lá no Júnior Saltério Podcast e assiste o episódio com a Josi. Josi Santos. Ela vai lançar um livro, o nome é
Desenvolvimento Pessoal à Luz da Bíblia. Olha, Eu entendo que é o mesmo tema do seu. certo. Só muda o nome, porque o nome do seu está Como a caminhada A cristã Caminhada Cristã. O que fazer para para alcançar a maturidade. alcançar a maturidade. Isso é o desenvolvimento pessoal à luz da Bíblia. Por positivo. Então, tô certo nesse ponto, né? Perfeito. Beleza. E aí eu gostaria, então, Eu tenho que ler, desculpa, Saltério, eu tenho que ler o livro dela, ela precisa ler o meu, É, nós vamos dizer, poxa, é a exatamente, mesma coisa, né? E aí vamos entrar, então, na temática. Na Mostra o seu temática. livro para aquela câmera, para sua câmera aqui, ó. Tá aqui. Mostra o seu livro aqui, por favor. Esse é o nosso livro que Deus permitiu que nós pudéssemos estar escrevendo. Existe uma história para esse livro, né? Eu até tenho ido em algumas igrejas para fazer lá a apresentação, lançamento. E olha só que interessante. Eu, alguns anos atrás, alguns anos mesmo, mais de 5 anos atrás, comecei a fazer anotações, né? Tipo, né? Como se fosse um diário, mas não é um diário, porque eu não seguia religiosamente todo dia fazendo anotações. Sim. Várias coisas eu comecei a anotar. E é impressionante como a gente, como ser humano, como qualquer ser humano, independente de quantos anos você é um cristão, que você tem a mentalidade de Cristo, que você né, está à luz da palavra, que você ora. Puxa, eu comecei a anotar e começou a vir só mais os problemas, defeitos de tudo que tem na igreja. E tem muito. Sim. Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu não lembro o nome do livro, nem o nome do autor, mas eu li um livro que falava a história de um repórter americano que ele falou assim, ó, eu vou provar que essas igrejas aí é tudo coisa errada. E é impressionante, tudo que o camarada escreveu falando de igreja, que ele começou a frequentar cultos de várias igrejas, eu ria, porque eu falo assim, caramba, acontece mesmo, tudo isso que o cara tá falando. Ele não tá errado. O cara não está errado. Não tá errado. Todos esses pontos que ele está anotando de horário, de falhas operacionais da igreja, seja falha de som, falha de isso, falha daquilo, falha das pessoas. Eu falei assim, pô, esse cara tá certo, mano. Que coisa. Só que aí, quando ele se sentiu satisfeito em provar que a igreja é algo não muito confiável no ponto de vista humano, ponto de vista da inteligência humana, ele falou assim, agora eu vou provar que Cristo é uma farsa. E começou. E tentar escrever, e começou a pesquisar, começou a analisar. Ele falou assim, ó, cada vez que eu me aprofundava em tentar provar que Cristo era uma farsa, todas as vezes eu revertia e falei assim, não conseguia provar. Ao ponto, finalizando e resumindo, o cara se converteu ao evangelho porque ele falou assim, Cristo é real, verdadeiro, e olha, a gente vive, a gente não explica. A gente vive o cristianismo. A gente entende na prática, na pele, na vida, o que é ser um cristão. Porque, você não é matemático, você é espiritual. E aí a gente começou a escrever e de tudo aquilo que a gente escrevia, apontando problemas, falhas, defeitos, porque às vezes a gente vê na igreja, como acontecer isso na igreja? Como aquele irmão, aquela irmã está fazendo um negócio desse? E às vezes a gente fica indignado e tal. O que o Espírito Santo fez? O tema desse livro não era a caminhada cristã, era o cristianismo nos bastidores da igreja. Tá? Entendi. Ou seja, vamos falar sobre o que acontece, não exatamente lá dentro da igreja na hora do culto. Sim. Vamos falar o que acontece Nos nos bastidores. E aí o livro tomou o seguinte caminho. Cristo deu a chave para a igreja da autoridade do seu poder, dizendo, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. É nesta igreja que às vezes tem falhas e defeitos, problemas, dificuldades, erros, situações. É nesta igreja que eu vou transformar pessoas, salvar almas e fazer as pessoas crescerem na maturidade cristã. Aí que está. Isso foi dado por Cristo quando ele fundou a sua igreja. A igreja é para isso. É para religar o homem com Deus, que é a religação, Sim. e é o local
Por mais que ela tenha problema, que a gente vive ouvindo gente falar assim, minha igreja não sei o quê, minha igreja não sei o quê. É na igreja, é no convívio da igreja, do corpo de Cristo, que a gente vai conseguir amadurecer. Todos os desigrejados que existem hoje, eles saíram com uma palavra, com uma frase. Eu consigo servir a Deus sozinho em casa. Isso não é verdade. Ninguém consegue viver de fato o evangelho e crescer espiritualmente sozinho. Cristo não fez desse jeito. Deus não fez o homem desse jeito. Deus fez o homem para ser um ser relacional. Ele se relaciona com o homem que ele criou e todos vocês, como filhos, se relacionam entre vocês para que haja crescimento. É na igreja que a gente apanha. É na igreja que a gente se decepciona. É na igreja que temos diversas batalhas que perdemos. Mas é na igreja que temos apoio. É na igreja que temos cobertura de oração. É na igreja que encontramos amigos mais chegados do que o irmão. É na igreja onde nós aprendemos a regra do evangelho, né? A gente vê hoje um evangelho muito... Eu falo assim, esse evangelho aí não é muito evangelho de Cristo. O evangelho de dar cá minha bênção para depois subir. Sim. Eu quero prosperar, eu quero a minha cura, eu quero. Esse evangelho não é muito o evangelho de Cristo, né, Júnior? Sim, sim. Engraçado que eu estava refletindo, meditando na letra de um hino semelhante, assim. Essa semana, que o Jacó falou pro anjo, olha, me dá a minha bênção. Exato. Sem ela eu não vou sair daqui. Vou lutar até onde der. Eu preciso da minha bênção. Eu tava meditando, pensando, será que essa letra tá certa mesmo, Certo. ou não? Não que nós não devemos buscar a bênção, né? Perfeito. Pedir. O próprio Senhor ensinou, bater, pedir. Busque. Mas eu fico meditando a letra de alguns hinos assim, tentando entender o que realmente eles estão querendo dizer. Mas voltando aqui, continue, por favor. Ou seja, o evangelho de Cristo é a regra principal e o conceito é: alguém me ensina, alguém cuida de mim, alguém faz eu crescer, eu ensino alguém, eu cuido de alguém e eu faço alguém crescer. Se essa regra foi quebrada, se eu estou recebendo, alguém cuida de mim, alguém me faz crescer e eu não faço com ninguém, eu estou quebrando a regra do reino, a regra do evangelho. A essência da maturidade cristã está sendo quebrada. Porque eu não estou, dai de graça o que de graça recebesse, eu não estou passando, eu não estou formando outros discípulos. E a grande missão de nós como cristãos é o ide. Sim. Ide fazer discípulos. Aí você fala assim, não, mas na igreja é o evangelismo, pastor Clodoaldo. E no seu trabalho? E o evangelismo não é só a palavra de Deus. O evangelismo também é com a minha profissão, com os meus conhecimentos profissionais, eu vou evangelizar. Porque é no meu desenvolvimento profissional que as pessoas vão chegar até mim. Sim. Eu ouvi um pastor chamado Miles Monroe, ele falou algo que me impactou, e eu já era pastor já de algumas décadas, né, de algum tempo. O ide, pregai o evangelho a toda criatura, né? O ide de Jesus não é somente geográfico. Vai na Ásia, vai nas Américas, vai na Europa, vai, né? Vai levar o evangelho. Isso é um ide, isso é evangelizar. Mas quando ele fala ide por todo mundo, não é só geograficamente, é também mundo da educação tem que ter representantes do reino. Mundo do entretenimento tem que ter representantes do reino. Mundo da política tem que ter representantes do reino. Esses mundos têm que ter representante do reino. Uau. Às vezes um médico não vai ouvir a minha pessoa, porque eu não frequento, eu não vivo o mundo da medicina. Mas ele olha um outro médico, ele fala, pô, esse cara é diferente. A maneira dele agir, a maneira que ele se porta, a maneira como ele fala. Mano, eu nunca vi esse cara xingando, brigando, querendo desistir, murmurando. Ele nunca vi esse cara reclamando. Ele pega os desafios, sempre está solícito, prestativo. Eu preciso conversar com esse cara. Ali naquele mundo da medicina, alguém está representando e levando, olha, eu sou um cristão. A minha regra, a minha conduta, a minha constituição
Eu obedeço a Constituição do meu país, mas eu sigo a Constituição dos céus. Exatamente. Eu não falo isso no livro, mas eu abordo o conceito para a questão da maturidade. Como é que se cresce? Como que se adquire? Existem várias ferramentas que estão aqui no livro, tá? Não vou dizer porque eu não vou dar o spoiler do livro, mas eu vou te dar um conceito. Vamos fazer um comparativo sobre uma equipe de soldados da elite da Marinha dos Estados Unidos, os SEALs, né? Certo. SEALs é o CIA de céu, o A de air e o L de land, né? SEAL. Então é ar, céu e terra. Entendi. Esses soldados de elite são considerados, mundialmente falando, em todo mundo, os melhores soldados que existem, porque pegam só os desafios que ninguém pode cumprir. Eles são forjados, são transformados em soldados, não exatamente combatente, mas especialista, através de que forma? Através de um treinamento tão rígido, tão intenso, com privações de sono, frio extremo, sabe? Aquela tipo, né? Como a gente viu lá no filme de Tropa de Elite, lá, Sim. pede pra sair número 2, não sei o quê, porque não tá aguentando. Ou seja, são forjados em extrema disciplina, em extrema privações, provações, pro cara desistir. E o cara não desiste porque ele é treinado mentalmente e emocionalmente. Tanto que a ética dos SEALs é: eu nunca desisto. A ética dos soldados SEALs é lealdade ao meu país, à minha equipe e à minha missão. Sim. A ética e valores de um soldado SEAL é a vida do meu amigo de equipe é mais importante do que a minha. A ética e valor de um soldado SEAL é: independente das circunstâncias ou consequências desta missão, eu vou cumpri-la. Se eu vou perder um olho, se eu vou perder uma mão, se eu vou perder um braço, eu não volto com desculpas que não deu para fazer. E aí a gente pergunta: isso leva a maturidade? Leva a maturidade, leva a crescimento. Tanto que eles são hoje a elite dos soldados da Marinha dos Estados Unidos, que só é requisitada quando ninguém mais pode fazer. E a pergunta é: nós estamos nesse crescimento como bons soldados de Cristo? Que é o que fala aqui. Porque todas as éticas que o senhor citou está na Bíblia. Jesus mesmo falou a questão dos olhos, da mão. Se uma mão te faz pecar, um olho te faz pecar, melhor que você arranque e entre no céu. É claro que Jesus não está falando literalmente ali, mas ele está dizendo: olha, renuncie. Renuncie, que é a ética aí que você renunciar falou ao teu olho. E aí é preciso coragem, meu irmão. É preciso obediência. É preciso realmente você mudar. Não é mudar o seu caráter, mas é você melhorar o seu caráter para você falar: olha, não importa. E hoje a gente vê uma geração que, quando começam desafios na vida, a primeira coisa que eles pensam é em desistir. Sabe? Cristãos que desistem porque a vida está sofrida, está difícil, e aí chega pessoas e começam a lançar coisas. Meu, se Deus é bom, por que as pessoas sofrem no mundo? Tipo, meu, como você tem fé ainda? Você está só aí batendo, sofrendo, caindo, e você ainda mantém a sua fé nesse Deus? Sou um bom soldado de Cristo. Ele tem que crescer. Sim. Olha, se você pega a igreja de Corinto, Júnior, era a igreja que transitava em todos os dons espirituais. Todos. Era uma igreja problemática, uma igreja difícil, tanto que Paulo fala: eu queria muito dar um alimento mais sólido espiritual para vocês. Eu tenho que tratar vocês como bebês e dar leite, porque vocês ainda são meninos. Pô, para um pouquinho. Meninos? Pô, mas os caras tinham todos os dons espirituais atuando dentro da igreja. Como era considerado como meninos? Eram meninos. Às vezes tem gente que tem fé,
Só que, vive caindo, vive vacilando, vive fraco, porque o problema dele não é fé, o problema dele é falta de maturidade. Ele tem fé, mas ele não tem maturidade para se manter e encarar os desafios, sofrer como bom soldado, encarar com coragem todas as batalhas da vida. Não. Quando vem as batalhas de dificuldade, ele enfraquece. Ele já pensa em desistir. Vou sair da igreja porque, acaba uma luta, vem outra, acaba uma luta, vem outra. Pensa se José pensasse assim, se ele chegaria a ser governador do Egito. Não chegaria. Porque José foi vendido pelos irmãos, chega lá no Egito, é vendido para Potifar, tá lá servindo como escravo, mas tá servindo. Daqui a pouco acontece, a carne oferece para ele, a mulher de Potifar quer se... vem cá que isso é meu, o cara foge, é preso injustamente, foi condenado injustamente porque ele era inocente, tá na prisão. Cara, eu acho que muita gente no lugar de José fala assim, Deus, para mim acabou. Eu não quero mais isso, eu não quero saber do que o Senhor tem para mim. Mas ele permaneceu sendo forjado por todas essas dificuldades. E aí, quando se lê na Bíblia, parece que num passe de mágica, o cara de preso virou governador do Egito, Mas todo aquele processo, ele estava amadurecendo. Sim. Porque se Deus colocasse ele como governador do Egito sem passar por esse processo, talvez ele não seria um excelente governador como ele foi. Porque ele não estava preparado. Então Deus não atrasa as suas promessas na vida de ninguém, mas Deus prepara as pessoas para amadurecer, para chegar na promessa. Agora você está em condições. Então a gente, como a Bíblia diz, a persistência, as tribulações produzem em nós perseverança e a perseverança produz esperança. Então quando somos provados, tem que produzir a perseverança. Eu não desisto. Como um soldado de Cristo, eu não desisto. Eu vou continuar. Eu vou até o fim. Mas estou sofrendo, não tem problema. Estou levando tiro, não tem problema. Isso nos leva à maturidade. Esse processo... Cara, eu ouvi um pastor B.D. King, alguma coisa assim. Um pastor americano, ele falou algo que me impressionou e eu tenho dito isso. Hoje vivemos uma geração que gosta das promessas, que quer a promessa e glória a Deus na promessa. Promessa é coisa boa. Você vai isso, você vai aquilo, você vai prosperar. Mas é uma geração que não gosta dos processos. Quando vem o processo, ela quer desistir, ela quer desanimar. E ele disse, Deus está mais no processo do que na promessa. Ele é o Deus da promessa. Mas você encontra Deus não somente na promessa lá no final, principalmente nos processos. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelo fogo, o fogo não te queimará. Salmos 46 é claro. O Senhor é o meu socorro bem presente na hora da angústia. Do processo. Quer dizer que nós vamos passar pela angústia, pelo processo, mas ele está lá. Um pastor amigo meu falou assim, Clodoaldo, eu orava para Deus tirar os problemas, as lutas, dificuldades. Eu estou errado, cara. Eu não posso tirar as lutas, as tempestades, porque Deus está lá nas tempestades, O Jeová Xamã é achado naquele lugar, naquela tempestade. Eu preciso passar. Eu não posso murmurar. Então, quando você está passando por dificuldades, tribulações, tempestades da vida, o grande agir de Deus vai acontecer no meio da tempestade. A hora da bonança é só o cumprimento da promessa. A tempestade é a escola que nós precisamos encarar para que a gente possa, na hora da bonança, celebrar a vitória, a bênção que o Senhor está nos dando. De que forma? Com sabedoria. Para a gente não se tornar aquele que não sabe utilizar aquilo que Deus nos deu, não sabe aproveitar com sabedoria, porque Deus não dá a bênção para a gente, nada que acontece na nossa vida é para nosso só bel prazer e benefício próprio. Vai envolver família, vai envolver pessoas do lado, vai envolver o próximo, alguma coisa vai sempre estar alcançando mais pessoas. Então assim, esse processo, eu falo, se existe soldados treinados, capacitados, soldados que dão a sua própria vida, que são leais, nós como cristãos precisamos fazer soldados mais leais. Soldados com a convicção,
Meu, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Dessa luta, essa missão, eu tô nessa missão. Comigo. Eu vou entrar nela e eu vou cumprir. Porque um soldado, ele diz isso. Missão é para ser cumprida. É. Esse é o crescimento. Então, olha só, como eu disse agora há pouco, nós tratamos aqui sobre desenvolvimento pessoal. E o podcast Filho Próspero é um podcast cristão evangélico. Certo. Então, assim, nós não temos como falar de desenvolvimento pessoal sem essa maturidade, sem a Perfeito. pessoa ter uma maturidade cristã. Porque eu achei impressionante como as éticas que o senhor falou aí do CEO, Soldado seu. dos soldados, são todos princípios bíblicos. Exato. Cada um aí que o senhor foi falando são princípios bíblicos. Então, se as pessoas, ou uma organização, uma instituição, que de repente não tem nenhum compromisso com Deus, no sentido de, não, isso aqui, nós vamos fazer isso porque isso está na Bíblia. Certo. De repente não é esse o foco deles. Certo. E o que dizer de nós, que temos esse livro na mão? E Exatamente. como essa maturidade vai nos fortalecer, não só na igreja, na vida com Cristo, como o senhor falou, na vida conjugal, Na vida familiar, na vida profissional e na vida ministerial. ministerial. Porque ao escrever para os Efésios, Paulo falou, falando de trabalho, ele falou para os patrões e Certo. falou para para os empregados. Então ele deixou muito bem claro como cada um deve se comportar. O patrão não deve ser aquele faxineiro arrogante que se tornou o chefe. Chefe. Não deve ser arrogante só porque se tornou Precisa chefe. continuar com a humildade. Com humildade. Princípio. E o empregado não deve agir só da maneira, fazer as coisas direitinho só quando o patrão está olhando. É Exatamente. isso que Paulo diz lá em Efésios 5. Lealdade e fidelidade. Eu sou o mesmo. Se estiver me olhando ou se não estiver me olhando. Sim. Eu sou o mesmo. Eu vou ser íntegro na minha lealdade e fidelidade no trabalho. E o senhor falou aí, começou falando, quando eu falei para falar do seu livro, o senhor começou falando do livro que foi, se eu não me engano, tem até um livro que esse repórter, foi um repórter? Foi um repórter americano que escreveu. Tem um filme até. Acho que tem, né? Tem filme, agora o nome me fugiu. Eu não lembro também. Mas eu assisti o filme, não li o livro. Não sei o que da fé, coisa assim. Mas eu esqueci o nome do livro. Mas o senhor citou que ele foi procurar os problemas na igreja, depois quis provar que Cristo não existia. Exato, era uma farsa. Cristo é uma farsa e aí o senhor falou dos problemas, vamos voltar aí, os problemas dentro da igreja. Que nós desistimos às vezes, né? Muitos de nós desistem de ir aos cultos, de ir à igreja, de congregar. Por isso que nós temos muitos desigrejados. E é interessante que o senhor falou da questão da grande comissão, da questão do ir de pregar o evangelho e fazer discípulos, né? Ensinando-os e batizando-os. Perfeito. Então, como que eu vou seguir esse princípio se eu não estou em igreja? Porque se eu vou ensinar alguém a ser discípulo, quer dizer que eu estou formando ali um grupo. Aí das duas, uma. Ou eu não vou mais na igreja lá, eu posso não ir, mas de outra forma você vai formar uma igreja, porque não é possível. Eu quero dizer que não tem como você não ser igreja, não juntar uma galera, não estar congregando. Eu tô querendo dizer isso, não tem como servir a Cristo certo. Fora de uma comunidade, de uma igreja local. Senão Paulo não iria dedicar tanto tempo ali no EAD. Exato. Enviando cartas para as igrejas. Tiago enviou para os dispersos, né? A dispersão, a igreja que estava espalhada, né? Pelos locais. O próprio Jesus enviou 7 cartas para 7 igrejas na Ásia. Então, assim, ele não ia se preocupar tanto com a igreja local se isso não fosse se não nos fosse necessário congregarmos. Então, isso vai nos amadurecendo, vai nos equipando para lá fora, para a família, para o trabalho e todas as demais áreas. Exatamente. E aí, antes da gente começar a conversar aqui, quando nós estávamos conversando em off, eu coloquei uma pergunta aqui: em qual igreja congregar? Porque o senhor falou para mim em off, e agora eu gostaria que o senhor falasse aí para
para as pessoas. De repente a pessoa está perguntando para Deus, Deus, onde eu devo congregar? Sim, E aí, sim. Deus responde isso? Deus já te respondeu alguma vez? Como funciona isso? É uma coisa que acho que muita gente tem tido essa necessidade, esse momento. Hum, Alguns que querem vir para o contexto, né, cristão, evangélico, congregar numa igreja, e aí ele vai. E aí ele indo, é aquele problema. Se ele não busca a continuidade da maturidade, hum, pode acontecer, vai acontecer inevitavelmente coisas lá que podem feri-lo, desanimá-lo e, eu quero sair desta igreja e quero ir para outra igreja. E aí começa aquelas perguntas, para onde eu vou? E aí a gente fica, alguns começam a orar, pedindo para Deus, mostra para mim a igreja que eu tenho que ir, né? hum. E até a gente em off comentou rapidamente com o Júnior sobre isso. Já tive momentos de orar muito tempo pedindo para Deus mostrar para uma igreja que eu quero ir para uma igreja. Normalmente você quer você pensa, né? Hum. Eu quero ir para uma igreja que não tem problema, que não tem defeito, que É. seja perfeita. Não existe. Hum. Não existe igreja perfeita, né? E até Cristo nunca falou, ó, a minha igreja é perfeita. Ela é sem mácula, sem mancha, sem ruga, certo? Do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista humano, reunião de pessoas, não existe essa perfeição, né? Nós somos falhos, nós Exatamente. falhamos, nós erramos. A grande questão é quando erramos, se nós reconhecemos, como diz a Bíblia, né? Que aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcança a misericórdia. Então eu confesso meus pecados, mas eu deixo. Eu não continuo errando. Então isso já começa a entrar na maturidade. E aí essa questão, Deus responde a nossa oração para mostrar uma igreja que a gente tem que ir. De toda a experiência que eu tive na minha vida, que eu orei para Deus por muito tempo, mostra para mim, Senhor, qual é a igreja que eu tenho que ir? Ele não mostrou nenhuma. Ele não, vai na rua tal, lá na direita, na esquerda, vai nessa daqui. Por quê? Aí eu entendi. Porque todas as igrejas são de Deus. E aí, cada igreja tem um desafio na pessoa do seu líder, do seu anjo que está ali, que é o pastor que está ali na liderança dessa igreja. Do ponto de vista do reino, a palavra, todas as igrejas são de Deus e está ali para cumprir a grande comissão, para cumprir o evangelho de Cristo, certo? Todas. Agora, do ponto de vista de igreja, até costumo dizer, tem igreja que é boa, nossa, que igreja maravilhosa, pode ficar ruim. E tem igreja que está ruim, Pode ficar boa. detonada, que pode ficar boa. Tudo depende de como a liderança dessa igreja está se movendo dentro do evangelho, dentro do cristianismo, dentro da palavra de Deus. Então eu digo, qual é a regra que nós temos que ter para permanecer numa igreja ou para mudar para uma outra igreja? Se a igreja que eu estou está dentro da palavra de Deus, se os princípios são norteados pelos ensinos da palavra de Deus, essa igreja é de Deus. Os defeitos que ela talvez tenha de gestão, de administração, de organização ou de pessoas falhas que estão ali dentro, isso tem todas. Todas vão ter. A pequena, a média ou a grande, todas vão ter o mesmo problema. Problema de desenvolvimento, gestão, enfim. Agora, a igreja é de Deus. Ela só me dá, não sei se é direito a palavra certa, de talvez sair. Olha, eu acho que os ensinos não estão de acordo com a palavra. Aí, aonde a Bíblia não fala, eu não tenho ouvidos. Essa é a regra que nós temos aprendido na nossa igreja. Eu gostaria de validar isso com o entendimento que eu tive também, porque eu sempre, às vezes, eu aconselhava a pessoa falando assim, ó, vai numa igreja que você se sinta bem, você não tá se sentindo bem nessa, vai... Depois eu entendi, eu até falo assim, ó, vai na igreja a qual Deus te direcionar. E aí eu diria, como o senhor falou agora, uma igreja que está sendo pregada a palavra de Deus. Porque às vezes a gente vai numa igreja que tá só enchendo o nosso ego, tal, pregando aquilo que nós queremos ouvir e que não é bem a palavra de Deus. Exato. E eu suponho também que, de repente, Deus tem o tempo para cada um de nós. De repente, o pastor Clodoaldo está lá na TBC
Pode ser que chegue um momento que Deus fala, olha, agora eu vou usar você lá na outra, em outra Exatamente. situação. Isso E normal. aí a gente vai entender isso, que Deus Exato. está falando conosco, Porque é pelo e Espírito devemos o quê? Porque é pelo Espírito. E aí devemos obedecer. obedecer. E não, de repente, falar assim, não, aqui tá tão gostoso, tão confortável, eu gosto tanto daqui. A igreja que você se sente bem. Exato. E aí nem sempre é a igreja que a gente se sente bem. A igreja para a qual Deus está nos direcionando, em primeiro lugar, a igreja onde é pregada a palavra de Centrado na Deus, palavra. centrada na palavra de Deus. E eu só quero já, né, deveria ter feito isso lá no começo. Nós estamos já no finalzinho e eu venho agradecer o Opa. pastor Clodoaldo por essa disponibilidade. Aconteceu que a gente marcou alguns horários e eu acabei precisando desmarcar. E ele sempre falou assim: não, qual é o dia que você tem? Ah, tal dia. Tudo bem, Júnior, para mim, ok. Tirando o final do ano, que o Chegar no pastor, final do o ano, pastor sofreu ali um infarto, que infarto. graças a Deus Estamos está aqui, aqui. graças a Deus, aí, ó. E depois ele falou assim, ó, no começo do ano, o dia que você marcar, tô aí. E aí eu precisei desmarcar e marquei de novo, ele, estou lá. Então, pastor, muito obrigado. Era para ser hoje, Júnior. Era para ser hoje. Obrigado por essa disponibilidade, É. por compartilhar com a gente um pouco do seu livro, da sua experiência. E só tenho a agradecer mesmo. Manda um abraço para sua digníssima Esposa, esposa, tá Adriana, bom? Para toda a sua família, para o pastor, o senhor pastor Isaías pastor Santos, Isaías nosso Santos, presidente. presidente, que o senhor o senhor manda um abraço para ele lá Pode e deixar. que Deus o abençoe grandemente. Continue abençoando. Amém. Eu quero só falar aqui dos nossos patrocinadores, Ótimo. mencionar os nossos patrocinadores, agradecer a eles, né? Esse trabalho é um oferecimento dos nossos patrocinadores. Deus tem usado para nos abençoar. É a Zora, especialista em atendentes Bacana. virtuais. É uma inteligência virtual que vai atender ali através do seu WhatsApp, do seu Instagram, vai fazer agenda, vai cuidar da sua agenda e vai fazer vendas também. Então, está aqui no link da descrição. O link na descrição. Temos a loja D, onde você encontra de tudo. Visite a loja D. Temos a Isoseg, dispositivo de rastreamento e bloqueio de veículos. A Isoseg, para você encontrar ela, você vai lá no nosso Instagram. Aliás, já deixo aqui a deixa para você seguir o nosso Instagram. É soufilhopróspero, @soufilhopróspero. Vai no direct, pergunta da Isoseg e a gente vai direcionar você para a Isoseg. Tem até um episódio da Isoseg. Eu vou deixar o link do episódio com a dona da Isoseg, uma das donas, aqui. Apesar que lá nesse episódio a gente fala de um outro assunto, que é sobre maternidade. Mas já faço o convite para você também. A R2R, solução em engenharia Engenharia. também. A R2R, se você precisa de laudos, de supervisão, o que você precisar em questão de engenharia, entre em contato com o Rony, ok? O link está na descrição também. A Eterno Marcas, quando for começar o seu negócio, abrir o seu empreendimento, primeiro registre a sua marca. A Aline é uma bênção. Registre a sua marca com preço justo e acessível a todos. Entre em contato com a Aline, o link está aqui também para você entrar em contato com ela, o WhatsApp. E a D3 ar-condicionado. Nós respiramos ar-condicionado. Onde a gente vai tem um ar-condicionado, até nos ônibus tem ar-condicionado. Então nós respiramos ar-condicionado, eles respiram ar-condicionado. Precisa de manutenção ou de instalação, é com a D3 ar-condicionado. Lembre de assistir lá o Júnior Saltério podcast, de tempo em tempo, geralmente às segundas-feiras nós postamos um episódio e nós não deixamos de falar aquilo que é a nossa grande missão, que só Jesus salva. Amém? Ele é o dono desse podcast, ele é o dono de tudo, né? Então ele só vai nos direcionando ao que devemos fazer. Eu vou pedir para que o pastor dê aí as suas considerações finais e nos diga como te encontrar e como adquirir, por onde adquirir o seu livro. Nosso livro. Muito bem, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, a você, Júnior Saltério, ao Vitor na técnica aí, que tem assessorado sempre. Agradecer aos meus familiares, né, ao nosso pastor Isaías, que sempre tem nos dado cobertura e orientação. E a todos vocês ouvintes, né, que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês.
E a gente tem o Instagram, PRClodocGO, tá? Clodoaldo não deu, porque não conseguia mais, não tinha mais essa vaga, mas PR de Pastor Clodô CGO, você vai encontrar a gente onde possa fazer o contato para adquirir o livro. E aos pastores que estiverem ouvindo, se quiserem abrir oportunidade, seria uma honra muito grande da gente poder estar indo na igreja, né, levar o livro, levar a palavra, aquilo que for no coração de cada pastor. A gente está à disposição para isso. Líderes de EBD também? Pode. Líderes de EBD, Porque se o pastor departamentos, concordar, se o pastor exatamente. permitir, o líder vai Com convidar. certeza. Eu acho que nós temos sempre que estar prontos para pregar para todos, para levar conhecimento para uma pessoa. A Bíblia diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio de vocês. Então é isso, Júnior. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade e que Deus continue nos abençoando e que a gente continue crescendo e amadurecendo em nossas vidas espirituais em todas as 5 áreas. Que Deus te abençoe. Amém. Quando o senhor estava falando aqui, eu estava aqui já anotando para não me esquecer, né? Ou melhor, eu não vou usar essa palavra. Pelo contrário, para me lembrar de que eu tenho aí uma pessoa, se eu precisar lá de um estudo específico sobre Exatamente. maturidade, já Estamos. sei quem convidar e você também que está nos assistindo já sabe quem É isso aí. convidar. Como nós começamos, bom, antes de ir para o como nós começamos, terminamos, eu quero agradecer você que está nos assistindo, convidá-lo, né? Se esse conteúdo foi edificante para você, eu quero convidá-lo a deixar o seu like, considere aí deixar o like, se inscreva no canal se você não é inscrito, compartilha com outras pessoas e olhando para essa câmera aqui do meio, por favor, Vitor, a câmera do meio, como nós começamos, também terminamos. Graça e paz a todos. Graça e paz.